Oi, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô lançando uma série aqui pro canal e essa série se chama Do Sul. Sou do Sul! O propósito da minha série é passar pra vocês obras de autores gaúchos. E o autor então que eu vou começar hoje é o David Coimbra. Ele é então porto-alegrense, ele é colunista do jornal Zero Hora. Ele fala então em alguns programas de televisão, em alguns programas de rádio. Ele então teve se afastando um tempo. Ele então hoje em dia ele mora nos Estados Unidos. E eu trouxe então 4 obras dele pra mim passar pra vocês. E eu conheci ele através de um programa de rádio de humor aqui do Rio Grande do Sul, que é o Pretinho Básico, onde ele falava. E aí eu, meus pais e meu irmão, a gente foi na Feira do Livro, que tem aqui em Porto Alegre, e aí compramos então algumas obras dele. Então, o primeiro livro que eu trouxe aqui pra vocês é O Jogo de Damas. E fala aqui, uma história de grandes mulheres, grandes homens e grandes fatos que determinaram a supremacia feminina. Esse livro, então, ele foi lançado em 2007 e ele vai falar, então, sobre fatos de mulheres que mudaram o mundo, né, na opinião do David. E assim, ele vai falar, por exemplo, sobre a Cleópatra, sobre a Messalina, né, porque nem hoje em dia chamar uma mulher de Messalina é pejorativo, mas a Messalina então foi uma mulher, então de onde que surgiu esse termo, né? Vai falar também de vários filósofos, de várias mulheres que eram consideradas musas desses filósofos, e vai falar de um jeito bem irreverente, então vou falar de fatos históricos, mas de uma forma assim bem engraçada e bem leve. Então eu recomendo bastante esse livro. Outro livro então, Cris a Fera e Outras Mulheres de Arrepiar. Esse livro, então, ele é de 2008 e ele vai ter várias histórias, vários contos, né? Ele tem, então, 7 contos e eu vou contar, então, a história do segundo conto pra vocês, que é o Horror na Cidade Grande. Então, pra quem não quiser spoiler, eu vou colocar aqui, então, um linkzinho pra vocês pularem, né? Mas eu recomendo bastante esse livro. Então, Horror na Cidade Grande vai contar a história de um homem que ele mora em Cachoeira do Sul, que é uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul. E aí ele resolveu vender um terreno e ele foi pra Porto Alegre buscar esse dinheiro. Ele deixa lá em Cachoeira a mulher dele e os 2 filhos. Então lá em Porto Alegre ele pega o dinheiro dele, coloca numa guaiaca. Então eu vou deixar, pra quem não sabe, a foto de uma guaiaca aqui no cantinho. E ele coloca todo o dinheiro numa guaiaca. E ele pega o carro dele e ele tá andando numa avenida bem conhecida aqui de Porto Alegre, que é a Avenida Farrapos. E ele avista então uma prostituta. Aí ele pensa, né, eu pegar uma prostituta não vai ser considerado uma traição pra minha mulher, então ele resolve colocar essa prostituta por dentro do carro. Daí ele abre o carro, a prostituta entra, daí ele pergunta pra prostituta pra onde eles vão. Aí ele começa a olhar a prostituta, vê que ela tem umas mãos meio estranhas, umas pernas meio grossas. Daí quando ele olha pro pescoço, ele vê que a prostituta tem um gogó. E aí descobre que a prostituta não é prostituta, que na verdade é um travesti. Daí ele se apavora e a prostituta, quer dizer, o travesti vê, né, que ele tá apavorado. E vê também que ele tá ali com uma bolsa com dinheiro. E aí pega uma lâmina e aí ameaça ele e vai roubar ele. E aí ele, num acesso de fúria, de medo, ele acha, se não me engano, uma barra de ferro e pega e dá uma marretada na cabeça do travesti, abre a porta do carro e ele cai pra fora do carro e ele sai dirigindo. Ele pensa, nossa, matei uma pessoa. E aí ele fica com esse pensamento na cabeça dele e vai pra casa, então, vai pro hotel onde ele estava hospedado, e ele fica pensando, no outro dia, então eu vou lá e vou me entregar. Aí no outro dia, quando ele tá indo se entregar pro policial, ele quase cai num golpe de um senhor que ficava na praça ali, um idoso, e aí vem uma moça e fala pra ele, cuidado com aquele senhor, que ele é golpista, quase caiu no golpe dele e tudo mais. E essa moça então era bem bonita, e aí ela convida ele pra ir pro apartamento dela. Aí lá os dois começam a tirar a roupa, e aí quando os dois estão quase lá no ato, chega o marido dela. E ele se apavora, vai por debaixo junta as roupas dele, vai por debaixo da cama. Daí a mulher consegue despistar o marido, daí os dois vão comer um X, e aí ele pega e sai pelo prédio colocando a roupa, colocando a calça e o calçado. Daí até passa uma senhora por ele, acha que ele é tarado.
lado, e aí sai todo mundo do prédio correndo atrás dele. Daí ele não sabia pra onde fugir, ele pega e corre pra dentro de uma construção, e aí lá ficam pessoas, né, cuidando dos materiais, e aí as pessoas acham que ele quer roubar os materiais. E ele sai correndo dali também, e daí quando ele vai pro hotel, ele para e pensa, nossa, cadê meu dinheiro? E daí ele vê que a guaiaca dele ficou embaixo da cama. Daí ele se força a voltar até o prédio, ele volta até lá, quando ele volta tá a mulher em cima da cama, jogando dinheiro pra cima. Daí ele se obriga a bater na mulher, trancar ela dentro do armário, pegar o dinheiro e voltar pro hotel. Daí ele vai no hotel, daí ele pensa, vou num bar. Daí ele vai no bar, daí ele faz amizade com um barman, com um garçom. E aí dá aquela conversinha, eu tenho um amigo, aconteceu isso, aquilo outro. Daí conta toda a história dele pro garçom. Aí o garçom aconselha ele a pegar e voltar até a Farrapos de carro e ver se não acha, né, esse tal travesti aí pra ver se realmente morreu ou não. Daí ele pega, volta até a Farrapos, encontra o travesti, vê que não tá morto, mas aí o travesti, num acesso de fúria, né, chama todos os amigos dele pra tentar pegar e linchar, né, o homem. Aí ele pega e sai com o carro dele, volta pra cachoeira. Daí em cachoeira ele vai, mata a saudade dos filhos da mulher. Daí a mulher fala, eu tenho uma coisa pra te falar e tal. E aí fala aquilo em cachoeira. As filhas não têm muita oportunidade e que ela tá pensando em morar em Porto Alegre. E aí o marido pega, senta numa cadeira e começa a chorar, porque pra ele Porto Alegre foi a cidade mais horrível, foi a pior experiência da vida dele. Então pra mim essa é uma história muito boa, porque tem outras histórias aqui também muito boas, tem até uma história que se assemelha com a história do livro Lolita, só que essa história é muito, muito irreverente, porque ele coloca muitos elementos numa história e acaba que fica leve, sabe? Tu acha que vai ficar pesada, mas acaba ficando leve. E no fim de cada capítulo, são capítulos pequenos, no fim de cada capítulo ele te instiga a continuar lendo. Então é uma leitura muito boa, uma leitura muito gostosa e muito rápida, né? Além do livro ser um pocket, então tu coloca dentro da bolsa, dentro da mochila e tu pode ler no trem, no ônibus, onde tu tiver. Tu pode sair com o livro. Outro livro então, que é de 2008, é Mulheres, que é uma coletânea de crônicas, né, uma coletânea de crônicas do jornal que ele escreve, que é Zero Hora. E aí nessas crônicas tu vai ver um pouco de ficção, né, assim como os outros livros dele, tu vai ver um pouco da vida dele também, nele falando de como foi a infância, de como era o bairro onde ele morava, da escola onde ele estudava, de como eram os bailes dançantes da época dele e tudo mais. Então tu conhece um pouco mais do autor, né, então eu recomendo também o livro Mulheres. E por fim, é um dos últimos livros dele, é o Meu Guri, é um guia bem humorado para pais de primeira viagem. Então ele vai contar, vou contar a história mais ou menos, né, de como ele conta, assim. E ele tava trabalhando lá na Zero Hora, e daí vem, acho que o supervisor, o chefe dele, e fala, né, tu e a tua mulher estão pensando em ter um filho, então tu não quer assumir o caderno do meu filho que tem na Zero Hora? Dele pensa, pega e assume. E aí esse livro, então, ele vai contar toda a concepção do filho, vai contar, né, vai contar a vida do filho dele até 1 ano de idade. E é bem interessante, assim, porque é um guia mesmo e é bem humorado. Vai contar desde o momento que ele se obrigou a fazer um espermograma pra ver se estava tudo certo, né, no organismo dele, da mulher indo no médico, vendo se tá tudo certo. Vai falar de como foi a gravidez, dos enjoos, de tudo, assim. E é bem legal, assim, até pra quem não quer ter filho no momento, mas é bem interessante, assim, tu ler as experiências dele, porque ele fala um pouco de como era a infância dele, de como tá sendo a infância do filho dele, das primeiras palavras, então, assim, é bem interessante. Eu falei muito dos prós, né? Mas também tem contras. Muitas pessoas talvez vão ler as obras do David e vão pensar não, mas vão ver, assim, que é meio machista, e realmente tem contos, tem momentos, tem frases que ele é bem machista, assim, né, na minha opinião. Ou, por exemplo, só colocar mulheres bonitas nas crônicas, só colocar mulheres gostosonas, ou de ter aquele pensamento que nem do teste da fidelidade, sabe? Que é só tu colocar uma mulher gostosona na frente de um cara e que não importa se ele é comprometido ou não, ele vai acabar traindo. Esse é um pensamento meio pesado, né? Eu não admito que você fale assim. Eu não admito que você fale assim da sedutora, ela é uma profissional. Por que eu vou casar se o cara vai sempre querer a gostosona? E dá pra ver que ele tem um fetiche por pés, né? Porque ele sempre vai acabar
falando da mulher de baixo pra cima, dos pés, de como era bonito os pés, que os homens ficavam aos pés dela e tudo mais. Mas enfim, né, esses detalhes não desmerecem a obra. E são obras assim muito leves, eles têm uma escrita muito leve, muito boa, muito gostosa de ler. E que nem eu falei, né, a maioria dos livros deles são pocket, então tu pode levar pra qualquer lugar e ler. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem com os amigos. Quarta-feira que vem tem mais Nissis. Isso aí. Beijo!